Menstruar ou não? Esse é um questionamento que aumenta entre as mulheres, já que a medicina moderna permite que elas escolham qual o melhor caminho. A ausência da menstruação pode eliminar também os sintomas da famosa TPM, a tensão pré-menstrual e a dor da cólica. Hoje, existem várias alternativas para deixar de menstruar. Pílula, adesivo anticoncepcional e o chip são alguns dos métodos. Mas, até que ponto interromper o ciclo natural do organismo feminino é saudável? É isso que veremos no programa Diálogos de hoje. Olá! E para falar com mais propriedade sobre o assunto, estamos no consultório da doutora Maria Gabriela, que tem mestrado e doutorado em Oncologia Ginecológica pela Unicamp. Doutora, explica pra gente o que significa menstruação para o corpo da mulher. A menstruação para a mulher, quando ela não está usando nenhum tipo de método hormonal, significa que ela não engravidou. Então, o que acontece? A mulher e a paciente, ela ovula mais ou menos no meio do ciclo. O organismo entende que essa mulher pode vir a ficar grávida. Então, o endométrio, que é a parte interna do útero, ele fica bem gordinho, né? Então, a gente pode ver aqui, dá para ver muito bem, no meio do ciclo, que é a fase pós-ovulatória, esse endométrio fica gordinho, até com uns 2 centímetros. A partir do momento que a mulher não engravida, pela queda hormonal, acontece uma descamação nesse endométrio que aparece para a mulher como a menstruação. Do que as suas pacientes mais reclamam em relação ao ciclo menstrual? O que as pacientes hoje mais reclamam, principalmente as mais jovens, é a cólica, o fluxo menstrual intenso, e dependendo da idade, dependendo do tipo de trabalho da mulher, a famosa TPM ou a tensão pré-menstrual também é uma queixa muito frequente. E hoje em dia existem métodos que podem parar a menstruação, né, doutora? Hoje em dia existem várias formas para a mulher não menstruar mais. Todas essas formas são hormonais. A repórter Leila Justo conversou com algumas jovens que utilizam esses métodos que interrompem a menstruação. A estudante Laura Dias usa a pílula anticoncepcional sem pausa há 3 anos e deixa claro quais são as vantagens de não menstruar. TPM que não tenho mais, cólica, dor de cabeça. São 4 os principais métodos anticoncepcionais que impedem as mulheres de menstruar. A pílula e o adesivo anticoncepcional, que podem ser usados sem limite de tempo. O anel vaginal, que pode ser usado por no máximo 3 meses. E o implante subcutâneo, que dura até 3 anos. A vendedora Safira Linares usa o adesivo anticoncepcional sem interrupção para acabar com o desconforto da menstruação. A minha ginecologista indicou e eu decidi usar porque eu ia fazer uma viagem para a praia e não queria menstruar. E depois disso ela disse que eu posso usar enquanto estiver me sentindo bem. Quando eu estou menstruada eu sinto muito desconforto, eu fico muito irritada, o humor muda muito, quase não como nesses dias. Então com o anticoncepcional eu fico super estável. Já a jovem Andressa Ferro usa o implante anticoncepcional que é colocado embaixo da pele, mais conhecido como chip. Então eu decidi usar porque eu não me dava bem com nenhum dos outros métodos e a minha ginecologista indicou esse. Eu estou usando ele há mais ou menos uns 8 meses e eu não tive nenhum efeito colateral, está sendo ótimo. Eu não tenho TPM, não tenho nenhum problema que eu teria se eu não estivesse usando. Doutora, quais são os princípios desses métodos que a gente viu na matéria da Leila? Os princípios dos métodos que interrompem a menstruação sempre são hormonais. Então a gente viu aqui que a menstruação acontece por variação hormonal e variação da espessura do endométrio. A partir do momento que a gente usa um método hormonal contínuo, aquela dosagem hormonal sanguínea, ela se mantém estável. Então não há variação hormonal e não tem variação no estímulo nesse endométrio. Então ele fica sempre do mesmo tamanho. Por isso não acontece o sangramento. Então o que você faz? Você dá hormônio numa quantidade fixa todo dia para essa mulher e o organismo dela entende que não precisa então produzir os hormônios endógenos, não tendo a variação nem na quantidade hormonal sanguínea e nem então no espessamento do endométrio. E aquela história de que as mulheres que interrompem o ciclo menstrual podem vir a engordar, a se sentir mais inchadas, isso é realmente verdade ou é um mito? Isso é um mito. O que acontece, tem um tipo de hormônio que vem nesses dois, quando a gente usa o método hormonal para interromper a gravidez, geralmente nós usamos com 2 tipos de hormônios, que é o estrógeno e a progesterona,
ou só a progesterona. E a progesterona é o hormônio que faz com que às vezes inche a mama, que a mulher sinta-se um pouco a barriga mais inchada no pré-menstrual. Então o que acontece? Quando faz um uso contínuo da progesterona, algumas mulheres acabam retendo líquido e referem um ganho de peso. Mas essa coisa, eu tô tomando pílula contínua, engordei 15 quilos, isso é mito. E hoje em dia, se for feito um acompanhamento detalhado desde o começo, tem como não inchar também, né? Sim, porque como existem várias possibilidades, então a gente pode ir tentando qual método vai se adequar melhor àquela paciente. E doutora, a senhora indica esses métodos às suas pacientes? Dependendo do caso, sim. Então, às vezes, pessoas que passam muito mal na menstruação, quer dizer, muita cólica, um fluxo muito intenso, atrapalham a vida profissional, atletas principalmente não gostam de menstruar, mulheres que têm endometriose, que é uma coisa muito comum hoje em dia, elas não podem menstruar, porque isso, o fato delas menstruarem pioram essa situação clínica, então é indicado que elas não menstruem, mulheres que têm miomas. E pelo simples poder da escolha, eu escolho não menstruar porque eu simplesmente não gosto e decido interromper a minha menstruação. Essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que a mulher pode escolher sim, se ela quer menstruar ou não. Porque é ela que vai saber o que isso significa no cotidiano dela. Isso pode trazer algum risco para a saúde da mulher? Pode afetar a natureza do corpo? Risco, em geral, não. O que acontece, o uso continuado de hormônio pode aumentar a vasculatura, então aumenta vasinho. Você pode ter, em vez de parar de menstruar, você ficar menstruando sem parar, porque esse estímulo hormonal, ele faz com que o endométrio fique tão fininho que ele começa a sangrar. Então aquele endométrio precisa ficar gordinho de novo, ele precisa ciclar para que ela consiga ficar sem menstruar de novo. Não há casos descritos de câncer ou de alguma coisa grave que aconteça em decorrência de não menstruar. E para quem sofre com a menstruação e escolhe não interromper o ciclo, existem alguns métodos alternativos que auxiliam, por exemplo, na hora das cólicas e da TPM. Cólicas abdominais e TPM são inimigos das mulheres durante o período da menstruação. Felizmente, existem várias maneiras de tratar os sintomas. Entretanto, a eliminação total das dores e incômodos só ocorre com a interrupção do ciclo menstrual. Exceto que a pessoa tenha perdas de sangue terríveis, e a pessoa chega a ficar anêmica e coisas assim, e já tenha se tentado uma terapêutica convencional e complementar com uma medicina chinesa, eu acho que você tem que ter critérios para isso. Eu acho que quanto mais as pessoas tentarem fluir dentro da natureza, nós somos mulheres, somos feitas para menstruar. Não é verdade? E existem formas de você estar fazendo com que isso fique menos doloroso e a pessoa tente manter isso de uma forma fisiológica. Então, assim, eu acho que negar a menstruação é negar a própria natureza. A medicina chinesa pode ajudar as mulheres no combate à cólica e amenizar os sintomas da TPM de maneira natural, por meio da ingestão de chás medicinais e alimentação correta. Recomenda-se também sessões de acupuntura, que permite a circulação dessa energia vital e alivia os sintomas. Se o incômodo permanecer, existe outra alternativa. É simples e prático. Se os seus sintomas pré-menstruais forem muito fortes, você ainda pode contar com a terapia auricular, que é uma acupuntura realizada na sua orelha, que é, na verdade, um microsistema do seu organismo. Desta forma, você pode tratar os pontos da dor mais especificamente. A medicina chinesa trata o paciente como um todo. Ao mudar hábitos alimentares e praticar acupuntura, essa abordagem reestrutura o equilíbrio entre corpo e mente, algo muitas vezes esquecido na correria do dia a dia. O estresse hoje em dia, a correria, a falta de paciência para consigo mesmo, tem desequilibrado as mulheres. Nós somos seres delicados. O homem tem a natureza masculina e nós temos a natureza feminina. Será que não está havendo uma transgressão a esse tipo de sensibilidade? Doutora, como a gente viu na matéria da Vitória, a senhora acha que realmente está havendo essa transgressão, essa invasão ao corpo da mulher, ao universo feminino? Eu acho que está havendo uma transgressão à natureza feminina, mas não devido a essa escolha de não menstruar. Eu acho até o contrário, a escolha de não menstruar ela é posterior
a escolha da mulher de não ter filhos, né? Então tudo começou lá atrás, há 20, 30 anos, quando a mulher pôde escolher não ter filho. De lá para cá, as pílulas anticoncepcionais, os hormônios femininos foram melhorando muito e hoje você pode ficar sem menstruar, sem levar nenhum dano ao seu corpo. Agora, se está tendo uma transgressão ao ritmo feminino, eu acho que sim, né? Eu vejo aqui muitas mulheres tratam muito com mães e pré-natal. Quer dizer, a gente não tem tempo de nada mais, né? Então você realmente tem o seu tempo atropelado, mas eu não acredito que seja por conta da interrupção da menstruação. E esses métodos alternativos podem realmente ajudar a mulher numa questão até psicológica, a partir do momento que ela decide não parar o ciclo menstrual? Eu acho que eles ajudam. A questão da acupuntura nem é psicológica, né? Ela é uma medicina tradicional chinesa, usada há mais de 3.000, 5.000 anos. Então, assim, ela libera as beta-endorfinas, ela tem toda uma linha de raciocínio que funciona, assim, eu acredito. Exercício físico, que você também libera as beta-endorfinas, a homeopatia, tudo isso funciona. A senhora acha que a mulher, então, pode escolher não menstruar? Eu acho que ela pode escolher. Eu acho que ela tem esse direito de escolher se ela vai querer menstruar ou não. Doutora, e a longo prazo, isso traz algum risco para a mulher, se ela escolhe, por exemplo, não menstruar pela vida inteira? Hoje, o que a gente sabe é que para a população em geral, não haveria um risco da mulher ficar sem menstruar. O que se tem são alguns trabalhos específicos, por exemplo, em mulheres que já teriam um risco, uma predisposição anterior a câncer de mama, por exemplo. Então, essas mulheres não deveriam fazer o uso de pílula anticoncepcional ou qualquer outro método hormonal. Existem, por outro lado, trabalhos nesse mesmo subgrupo de mulheres dizendo que não tem relação o uso do hormônio do anticoncepcional com o aparecimento do câncer de mama. Então, em alguns subgrupos específicos de pacientes de risco, nós não temos isso muito claro, se tudo bem ou não tomar pílula a vida inteira, ou fazer uso de qualquer outro método hormonal. Agora, para as mulheres em geral, até hoje, o que a gente sabe é que isso não vai acarretar nenhum dano ou nenhum risco maior a longo prazo. E a melhor indicação ainda continua sendo procurar um ginecologista, fazer um acompanhamento detalhado, sempre, né? Porque cada caso é um caso. Sim, isso mesmo. Eu acho que a paciente tem que vir conversar com o médico que ela escolheu, em quem ela confia, porque cada paciente é um e cada organismo reage de uma forma diferente àquele tipo de medicação. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, existem alguns livros. Menstruação, a sangria inútil, do famoso Dr. Eximar Coutinho, e Seja Feliz Também Naqueles Dias, de Chantal Brisac. Bom, doutor, então eu queria agradecer pela senhora ter recebido a gente aqui no estúdio, toda a nossa equipe, e o Diálogos de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima edição.